Benedito Salvador Carlos, Benê do escritório. Ele fala sobre ferrovia, mas tendo como imagem o seu pai. Bom, a primeira imagem que eu tenho da ferrovia é daquela escadaria, que para mim ela parecia enorme. Todas as vezes assim da minha infância que eu ia levar almoço para o meu pai ou janta, quando ele fazia horários alternados, eu olhava aquela escadaria, aquilo parecia um universo, uma plataforma enorme de futuro. E então a lembrança que eu trago da estrada de ferro, a primeira grande lembrança é da escada que tem em frente à portaria. E o meu pai, ele começou trabalhando na Companhia Paulista, né? Primeiro ele trabalhava na sacaria, ele carregava saco. E tenho também uma lembrança muito grande dos meus irmãos ensinando aritmética para ele, que isso proporcionou que depois ele avançasse na companhia. Por fim, ele acabou tendo um cargo de conferente e passou a vida como conferente. Conferente era um sujeito que despachava mercadorias, que fazia o redespacho das mercadorias e que ia da estação de Araraquara e, como ele falava com muito orgulho, chegava em Rubinéia. Bom, eu acho que esse movimento, ele está até tardio. Isso já devia ter ocorrido há muito tempo, porque a estrada de ferro, ela trouxe o progresso para todo o interior do Brasil. Na medida que foi desativando isso, nós tivemos um problema de crescimento e tivemos um problema cada vez maior no transporte, na estrada, no custo do frete. Eu acho que esta tendência é uma tendência não só boa para a classe, para se criar uma nova classe ferroviária, como para o desenvolvimento do Brasil mesmo. Tudo medido, mas essa é uma das dificuldades mais gostosas da minha vida, porque nós somos uma família de 9 irmãos. Meu pai sempre teve na medida certa, mas ele teve e deixou para nós uma herança muito grande, que foi a dignidade, que foi o trabalho, que foi a esperança de mudar. Então, numa família de 9 irmãos, com muito orgulho eu tenho para dizer assim, que nós somos em 5 irmãos formados em curso superior, com o dinheiro da ferrovia, e os outros 4 não se formaram porque não quiseram, mas chegaram perto, por opção de vida. Mas foi uma situação na época de tempo que aquilo que era pouco, mas ele era muito bem distribuído, muito bem aproveitado, e era uma situação assim, que nós aprendemos a fazer contingência de orçamento, desde criança. Isso pra gente era uma emoção, né? Todo mês a gente ia lá. Nós acompanhávamos minha mãe fazia as compras, né? Hoje eu tenho uma clareza muito melhor de como que era isso. Tinha um limite, imagino que era um limite de 40% do salário, como é a lei até hoje. Então imagina assim, que a minha mãe comprava, primeiro ela deixava a gente à vontade dentro do vagão, podia escolher o que quisesse. A gente escolhia biscoito, bolacha, tudo o que quisesse, mas a minha mãe determinava e ia assim: arroz, feijão, banha, farinha, fubá, trigo. Feito isso, já dava o orçamento do meu pai. Eu tenho uma lembrança muito clara de um senhor que tinha uma maquininha que ela não tinha fita. Então ele virava para frente, para trás, para frente, para trás. Tinha uma hora que ele falava, deu. Então a minha mãe olhava para a gente e falava assim, olha, precisa devolver no lugar porque o orçamento do pai é só esse que a gente vai levar. A gente pegava aquele carrinho, e os tempos estão modernos, mas eu me lembro, coisa também muito, muito engraçada, que ali naquele local tinha uma charrete. Era uma charrete coberta. Mais tarde só que eu fui descobrir que aquela charrete servia para o pessoal que ia no meretrício à noite. Durante o dia, o sujeito trabalhava para fazer entrega de quem trabalhava na Companhia Paulista. Então a minha mãe punha nós, né, de regra, eu e meu irmão Haroldo, um pouco mais velho que eu, para a gente vir na charrete para ajudar a acompanhar a entrega da mercadoria. Como que se tivesse alguma coisa para roubar ali que não fosse um saco de arroz, um saco de feijão, né? Associação dos Filhos e Ferroviários.
uma associação que nasce com toda a emoção de um resgate ferroviário. Quem quiser ser sócio fundador, é só telefonar para o Benê, no escritório do Benê, telefone 3301-1996. Deputado Massafera, fala para a gente uma partícula a mais sobre ferrovia. Infelizmente, vereador, deputado, não pode fazer projeto de lei que crie encargos nem que onerem. Então, esse projeto já tem esse vício na origem. O correto teria sido o deputado Morando fazer uma indicação ao governador para que o governador fizesse o projeto de lei. Então, o nosso esforço, mas não tem importância. Ao vetar o projeto de lei, o governador dará justificativa. Em cima disso, nós vamos levar ao governador a indicação para que ele faça esse projeto de lei. Nós vamos lutar ao contrário. O deputado Massafera não está sozinho nessa luta. Tem milhares de ferroviários, de pensionistas, de descendentes ferroviários, todos comungando com esse ponto de vista. Sem ferrovia não há progresso. Emerson Carlos, também filho de ferroviário, fala aqui para você. Passei com os meus pais, com alguns dos meus irmãos, talvez as melhores e com certeza as mais confortáveis viagens que eu já fiz. Era televisão ao vivo, era bem isso. Tudo que a gente vê hoje acontecendo, as pessoas contando como era, como eu te falei um pouquinho antes da gente começar a conversar, o meu primeiro livro do Monteiro Lobato eu terminei num trem, né? Porque era gostoso, era muito, muito confortável. O conforto da poltrona, você conseguir, mesmo na poltrona de segunda classe, era uma poltrona espaçosa. Qualquer avião passaria vergonha perto de um trem daquela época, porque onde se põe 5 pessoas num avião, se punha 3 num trem, e olha lá. Então, sonolência eu acredito que não, mas conforto com certeza. Meu pai tinha... ele dizia que o trem, principalmente a Maria Fumaça, que ele conviveu com ela lá atrás, esse barulho ela cantava uma música, né? Quando a sequência desse encaixe era muito peso, pouca força, muito peso, pouca força, muito peso, pouca força. De um trabalhador muito sério. Meu pai tinha um orgulho do lugar que ele trabalhava, ele se espaldava para poder falar que ele trabalhou na ferrovia, falava dos amigos, dos companheiros de trabalho como pessoas muito próximas, era um convívio, tinha alguns amigos de trabalho que mesmo depois do meu pai falecer e mesmo depois dos amigos falecerem, alguns de nós, minha mãe, as viúvas, os filhos, eles continuam pelo menos sabendo notícias de quem estava lá, e histórias, né, que ficam. A ferrovia deu tudo o que nós temos em casa, né? Então, toda e qualquer coisa das pessoas que meu pai e minha mãe prepararam para ser sapateiro, para ser padeiro. Meu pai tinha um sonho de que alguns de nós chegassem a ser padeiros, sapateiros, tivessem uma profissão digna, alguma coisa que a gente pudesse ganhar dinheiro e se sustentar com aquilo e prover uma família. Como eu sou o mais novo, o meu irmão mais velho, ele tem 20 anos de diferença para mim. Muito rapidamente, meus irmãos todos entenderam esse recado do meu pai, da minha mãe, que minha mãe que continua dando esse recado até hoje, e transferiram esses sonhos, né, uns para os outros, e isso chegou até a mim mais cedo do que deveria. O planejamento do meu pai, se ele tinha para que algum filho dele ou algum descendente dele fosse médico, é que talvez um neto ou um bisneto. Mas os meus irmãos, firmados nisso que ele fez, conseguiram prover que outros antes de mim, nós temos 2 irmãos engenheiros, tem um irmão advogado e empreendedor nato, né, que você conversou com ele já hoje. Eu tenho um irmão administrador, então isso aconteceu, e a partir desses irmãos aconteceu com os próximos. Então isso é bem tranquilo, tudo veio de lá. Não são tão poucos, não. A profissão, a especialidade de anestesiologia, ela é muito estressante. Como toda a profissão médica, a remuneração, quem entra lá fica sempre pensando naquilo que ele vai poder ser remunerado depois. No momento em que eu entrei para a medicina, em termo comparativo a quem fez isso 20 anos antes e quem está fazendo hoje,
tudo isso mudou muito. Então, quando eu estava no 5º ou no 6º ano e tive que resolver, vou ter que encontrar uma especialidade, a escolha que eu fiz da especialidade era para aquilo que eu mais gostava dentro das clínicas que eu tinha feito. E tem uma mentora de vida, araraquarense, a professora titular Yara Marcondes Machado Castilha, que me fez enxergar naquele momento lá na universidade o que seria... Ela juntou os cacos do que eu dizia para ela que eu achava de bom na medicina, me mostrou que aquilo era anestesia. E disso eu não me arrependi nenhum dia, é fato. Mas hoje, um médico que se formar semana que vem, eu consigo, dentro do sistema público que eu trabalho já há 12 anos na cidade, a gente consegue arrumar um emprego para essa pessoa ganhando muito mais do que ela sonhou quando ela estava lá. Não é que isso é muito dinheiro, não é não. É que para quem está estudando, dando despesa, pagando faculdade ou se sustentando no lugar, meses depois, 2, 3 meses depois que se formar, conseguir um emprego onde ela vai ganhar 10 vezes o valor da bolsa que ele poderia receber para estar fazendo residência, a pessoa pensa se ela quer ser um especialista. Por que ela tem que passar o tempo de ser especialista e o que isso vai trazer de volta? Então, para ser anestesista, a pessoa tem que gostar de ser anestesista. Tem que estar ali ligado numa coisa que o Dr. Scabelo, meu amigo, meu sócio, fala muito bem, que tem uma magia própria. Que a gente precisa estar ligado nessa magia para conseguir entender. Talvez seja para poucos, porque a escolha talvez seja para poucos. Com tranquilidade, assim, eu jamais faria uma viagem de Araraquara a São Paulo, por exemplo, de carro, se eu tivesse um trem ali ao lado. Jamais. Houve um tempo, e todo mundo, acho que entre os 18 e os 30, talvez menos do que 30, tem essa vontade de dirigir, né? Então a gente fica imaginando será que eu vou conseguir dirigir em São Paulo? Bom, eu já dirigi em São Paulo e dirigi dentro do país e fora do país em alguns lugares. Dirigir é bom. Não precisar dirigir é ótimo. Não correr o risco para dirigir é melhor ainda. Quando você dirige e os seus irmãos, sua mãe, seus sobrinhos estão dentro do seu carro, você dirige já pensando em outras coisas. Quando está lá na sala de cirurgia, você é anestesista e vê o que acontece com quem dirige, aí a gente tem muito medo de dirigir. Eu nunca atendi um acidente de trem, talvez porque aqui a gente não tenha trens com passageiros. Os acidentes de trem que houve aqui, que dentro do sistema SAMU nós acabamos partilhando, sempre foram alguma coisa de uma monta menor. A gente ouve falar de acidentes de trem na Índia, onde tem somente esse transporte e talvez ele não seja o melhor adequado. Mas certamente, assim, se eu tivesse que escolher entre pegar um avião entre Araraquara e São Paulo e ir de trem, eu pararia para pensar. Ia depender muito do objetivo do que eu tenho para fazer. Emerson Carlos, lembrando do Scabelo, falou sobre a magia na anestesia. Ferroviário também é uma magia da força do trabalho. E isso é muito bom. Falando em anestesia, a gente queria render homenagem ao Emerson Carlos, doutor, filho de ferroviário, um grande anestesiologista, um grande médico, um camarada de um coração fraternal muito grande, muito grande. Muito obrigado, Emerson. Meus amigos, se ser ferroviário é uma magia e você encontra a definição só nesse mundo mágico, nós queremos dizer que estamos no caminho certo. A história está sendo buscada como lastro de uma grande luta de resgate das paralelas de aço. Quem tem história ligada à EFA e à CP sabe do que nós estamos falando. Mais um programa resgatando aqueles que fizeram e que estão fazendo a nossa história. A gente agradece a sua atenção e agradece a Deus por ter nos oferecido justamente a oportunidade de falar sobre gente que é gente dentro da ferrovia. Até a semana que vem.